Já ouviu falar de um dos sequestros que marca o Brasil até hoje? O caso Carlinhos completa-se 50 anos de puro mistério e todos se perguntam onde está Carlos Ramírez Costa. Aqui é Lívia Jesus, Mila Nascimento, Bruna Chaves, Emily Silva e esse é mais um episódio de Crimes em Foco. Por volta das 8h35, em uma noite chuvosa, da quinta-feira, dia 2 de agosto de 1973, na zona sul do Rio de Janeiro, Carlinhos, na época com 10 anos, foi sequestrado. No momento do crime, vestia apenas uma bermuda azul marinho e assistia a novela Cavalo de Aço, na Rede Globo, juntamente com a sua mãe e 4 de seus 6 irmãos: Vera Lúcia, de 15 anos, Carmen, de 14, Eduardo, de 13 e João, de 11, quando a luz da casa foi cortada. O sequestrador, um jovem negro, vestindo uma blusa vermelha e com cabelo estilo Black Power, invadiu a residência e pediu a criança menor que estava em casa, e trancou a mãe e os irmãos de Carlinhos no banheiro. O pai, que fazia uma entrega em Copacabana, chegou ao local pouco depois, juntamente com os outros 2 irmãos de Carlinhos, Luciana, de 3 anos, e Roberto, de 8. Antes da fuga, o sequestrador deixou um bilhete, redigido com erros de português e em letra de forma num pedaço de papel de caderno comum. A carta dizia o seguinte, abre aspas, aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após a ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice Cruzado com a Rua Dr. Júlio Ottoni, junto às 2 placas, no dia 4 de 8 de 1973, às 2 horas. Digo 2 horas do dia 4. E lembre-se de que qualquer reação, a vítima será liquidada. Depois de ser feito esse depósito, deverão seguir em direção a Rio Comprido. E esta carta deverá ser ouvida no ato, fecha aspas. Mas espera aí, será que esses erros de português foram propositais para confundir os investigadores ou era realmente alguém sem o conhecimento da escrita? o pai de Carlinhos teria perseguido o sequestrador que entrara com o garoto em um matagal após pular o muro da Rua Alice. Ambos comunicaram o sequestro a policiais militares. A caixa de cimento a que se referia o sequestrador em seu bilhete situava-se na esquina das ruas Alice e Dr. Júlio Ottoni. Após tomar conhecimento do caso, o Corpo de Bombeiros e a 9ª Delegacia da Polícia Civil dirigiram-se para o local por volta das 21 horas e passaram a realizar buscas no mato. Rádios, jornais e emissoras de televisão também seguiram para a Rua Alice. As buscas prosseguiram até o início da madrugada, quando foram suspensas para recomeçarem de manhã cedo. Nos anos 70, nós fazemos essa retrospectiva e essas notícias, sempre espantam, as pessoas, porque chocam toda uma população, as crianças que viveram esse contexto, por ser algo que não era tão comum na época. É uma trama que a gente percebe que vai se desenrolando, e ao mesmo tempo vai trazendo para nós mesmos esses questionamentos, de alguns pontos que ainda estão obscuros até hoje, diante do ocorrido lá naquele dia fatídico, do ano de 1973. E outro ponto também a ser importante passarmos novamente é que, se já era noite, 8h35, tendo cortado a energia, como conseguiram identificar que era uma pessoa negra de blusa vermelha? Será que essa criança ela não se confundiu com a característica desse sequestrador? Ou ela simplesmente foi induzida a falar de um modo que parecesse como se ela tivesse visto? Até porque na época, a Vera Lúcia, que é a irmã mais velha, ela tinha 15 anos de idade. Então, claro que mesmo no escuro, diante da situação ali, todo o desespero, fica difícil você meio que notar uma particularidade, algumas características dessa pessoa. Então sempre vai ficar essas interrogações no ar
né, de que de fato ela poderia agora com firmeza, né, apontar esse indivíduo como um dos principais suspeitos, né? Então tudo isso até hoje, né, traz esses questionamentos, né? E também foi ela que recebeu a carta, né? E isso também acarretou a prisão do Kleber Ramos, que era marceneiro da clínica, que era vizinho da casa dela. E tudo isso uma confusão. Ficou preso 3 dias e depois soltaram. Aí ficou o questionamento, será que era realmente o cara? Será que ela realmente viu ele no meio daquela escuridão? E também levamos em consideração que esse marceneiro, ele trabalhava pro médico, né, que tinha uma clínica vizinha à casa. E esse médico também tinha interesse em comprar a residência, né? Será se tem alguma ligação pelo fato da família não querer ter saído da sua propriedade, ter vendido, ou é apenas só uma mera coincidência que aconteceu? Porque outro ponto também que a gente não pode deixar de citar, né, que o pai na época, né, ele estava vivendo algumas situações, né, econômicas bem difíceis, podemos dizer assim, né? Inclusive o pai também foi colocado como um dos suspeitos, né, por conta da sua situação econômica da época, né? Algumas dívidas, também devia a algumas pessoas. O pai, que ele chegou até a ser preso, e lá dentro da delegacia, né, sofreu abuso. Então a gente percebe aí problemas, né? Acarretou vários problemas nessa família, ao ponto de depois, né, o pai se separar, né, da mãe. Isso acredito que uns 3 anos depois, de acordo com algumas falas, né? Interessante também lembrar que, através das nossas pesquisas nas reportagens da época, foi relatado que a família, né, fizeram campanha para conseguir esse dinheiro por ser uma família simples. Exato. E foi se arrecadado o triplo do valor que foi solicitado pelas pessoas se sensibilizaram mesmo com a situação, né? Exato. E aí a pergunta que não cala, para onde foi esse dinheiro que não foi feito o pagamento do sequestro? Exatamente. E fora que a mãe também não tinha um bom histórico assim de cuidados com os filhos, né? Porque ela não aguentava ver um certo dinheiro que ela já gastava em bilhetes de loteria, com roupas, sapatos, então ela tinha muita luxúria em si. O pai também, né? Ele tinha um histórico de débitos altos, né, pra época. E voltando à carta, segundo alguns exames grafotécnicos, a carta tinha sido escrita 3 dias antes e todos os erros ortográficos teriam sido intencionais. E pela letra, né, apontada pelo exame, a letra do bilhete teria sido pelo suposto suspeito, teria sido o Silvio Pereira, que trabalhava na empresa do pai de Carlinhos, que até chegou a ser preso, mas não continuou preso devido à falta de provas. E essas provas, né, que sempre consistente, né, diante dessas variações de falas, né, da própria filha, que, se a gente perceber, teve um contato maior com o sequestrador, né, porque a carta foi entregue na mão dela, né, e diante também das autoridades, né, cariocas, que na época não tinha nenhuma experiência por lidar com casos, né, de sequestro, mas, entretanto, né, foi combinado, né, o local ali do pagamento, né, do resgate. Então houve essa tentativa dos policiais, né, houve essa preocupação dos policiais em, de fato, resolver a situação, né, de trazer o Carlinhos novamente para o seio da família, de acordo com o local combinado, né, o valor do resgate, né. Vários policiais ali disfarçaram de vendedores, né, e sorveteiros, e tomaram ali toda aquela região, né. Então a bolsa foi deixada exatamente no local que já tinha sido descrito, né, pelo sequestrador. Então foi deixado exatamente no local, no ponto informado, mas infelizmente, né, o Carlinhos não apareceu. E eu também não sei se foi um ponto bom ou ruim a mídia também ter compartilhado essa carta aí nas mídias e tal. E depois disso tudo, os sequestradores ligaram novamente e marcaram um novo ponto para recolher o dinheiro, né? Só que novamente eles não compareceram. Então
levou à conclusão que esse sequestro não foi praticado por motivo de dinheiro, porque eles teriam aparecido para pegar, porque eles remarcaram novamente o ponto e novamente não foram, e aí começaram a acontecer uma certa paranoia entre os policiais civis. E uma coisa que se observa é que toda a investigação, todos os suspeitos eram pessoas envolvidas com a família, não era desconhecida. E um caso também que relata, né, num dia do ocorrido, que eles tinham 3 cachorros. E nenhum desses cachorros se espantaram com a pessoa que entrou lá. Ou seja, mais um ponto que na época levou os investigadores a suspeitar de alguém próximo da família e não alguém estranho. E outro ponto também que foi apontado, né, de acordo com as investigações, que a casa não tem sinais de arrombamento, né? Então, sim, geralmente quando ocorre um sequestro, né, ficam marcas ali de arrombamento, né, na porta, como algo que foi forçado, e isso no caso da casa de Carlinhos, nas investigações não aparece, né, essas características, né, de casas que foram arrombadas, forçadas, vamos dizer assim, né. O cachorro não late, não tem nenhum vestígio, né, de que a casa foi arrombada, né. Então tudo isso, de fato, gera todos esses questionamentos mesmo, e fica sempre, acredito que vai ficar sempre essa interrogação. Maria Margarida, secretária da empresa de João Melo e a filha da mulher presa, confessou ser a autora intelectual do sequestro de Carlinhos. Margarida teria fornecido o bloco de papel utilizado para o bilhete dos sequestradores. Sua justificativa para o sequestro seria a de usar o dinheiro para cobrir o desfalque que deram na empresa farmacêutica onde trabalha. Após 6 anos, a irmã mais velha de Carlinhos deu uma entrevista para a Globo exclusiva, dizendo que no momento do sequestro ela reconheceu o Silvio, que é o mesmo que escreveu a carta, como o sequestrador. E no momento o pai não deu importância para a informação. O funcionário foi até condenado em primeira instância, mas recorreu e foi absolvido por não ter mais provas contra ele. E também a Vera Lúcia afirmou que naquele dia ela sentiu um cheiro forte, né, semelhante a dos produtos farmacêuticos manipulados no laboratório do pai. Sempre em torno da família. Em torno, não, justamente, né? Isso vai desencadeando sempre em torno da família. Muitos dos suspeitos tiveram a ver com o pai, mas nunca foi provado qualquer envolvimento do João no sequestro, tanto que ele chegou aí para a Europa atrás de vidente, mas não conseguiu achar o paradeiro do seu filho. Sim, ele teve, né, assim, as pessoas se sensibilizaram e ele custearam nessas viagens dele, né? Mas a mãe dele, né, Dona Maria, continuou a busca por ele. Ninguém se sabe se ela foi um método que ela encontrou de despistar as investigações ou se realmente era sentimento de mãe, né, que estava em busca e a esperança de ter o reencontro com o filho dela vivo depois de anos. E aí foi por busca que ela encontrava jovens, apareciam jovens relatando algum caso assim de idade parecidas, só que aí ela, pelo fato de ser mãe, né, ela sentia aquela emoção que poderia ser o filho dela, mas aí quando ia para a investigação fazer o teste de DNA, não era ele. E assim continuou essa busca persistente. E pela algumas pesquisas, né, que foram feitas, né, a mãe ainda tem contato, né, com um desses rapazes que de alguma forma criou um vínculo ali, né, até por conta do emocional mesmo, né, que fica ali abalado, e a mãe tenta de alguma forma preencher, tanto que para ela mesmo diante do teste de DNA, para ela como se o rapaz, né, fosse de fato filho, né, como se preenchesse como esse vazio. Era uma forma de preencher, percebe justamente como uma forma de preencher esse vazio, né. Então, assim, outro caso, né, então esse caso, na verdade, puxa um gancho, né, para um caso, né, que veio à tona, isso, a gente fazendo agora aqui esse gancho, né, do caso tanto do Carlinhos, a gente lembra, né, desse caso da Madeleine, né, então, assim, algo que está muito atual, né, ela também passava férias com a família, né, em um destino turístico lá em Portugal, e ela também desaparece, claro, no início aqui nós vemos quase uma semelhança, né, porque ela também desaparece no quarto, claro que nessa situação ela estava com os 2 irmãos, né, os pais não estavam presentes, né, e ela estava com os 2 irmãos, mas a gente percebe que isso já tem mais de 15 anos, né, do desaparecimento dessa menina britânica. Então, algo também que intriga, né, todo mundo, né, que se depara diante dessa situação.
Então ela desaparece, né, no dia 3 de maio de 2007 e pouco antes, né, do seu 4º aniversário, né? Então ela tá nesse local, na Praia da Luz, né, que era um destino turístico ali da época, do sul do país europeu. Então, até hoje, né, todas essas circunstâncias, né, exatas do desaparecimento da menina, ela cria, né, várias hipóteses também, assim como a gente está levantando essas hipóteses aqui do caso do sumiço do Carlos, né? E todas essas hipóteses, né, já foram também investigadas e infelizmente sim, mas é um caso que a gente faz agora aqui essa ligação, né, tanto do caso de Carlinhos, do caso da Madeline, porque de fato é algo inconclusivo, né, até hoje. Em uma reportagem feita pela Globo em 2015, o seu João estava com 92 anos, ele morava com a segunda mulher no Andaraí, zona norte do Rio. E já a mãe de Carlinhos, a dona Conceição, ela estava com 77 anos, morando com a filha mais velha em uma kitnet no bairro da Glória, também no Rio de Janeiro. Não se sabe se esses pais estão vivos ou não. Eu acredito que não, né? Pelo tempo. Pela idade, né? Não foi nada encontrado algo mais recente sobre o paradeiro dos irmãos. Mas eu acredito que o caso de Carlinhos, por mais que a gente, na nossa concepção, né, no casamento em particular, eu acho que não, né, do que foi pesquisado, né, pelas investigações, eu acredito que ele não esteja vivo, né? Infelizmente eu acredito que ele esteja morto. Mas de alguma forma o Carlinhos é como se ele estivesse vivo, né? Porque foram situações que foi levando décadas, né? Foi completando 10, 20 anos. E quando completava essas décadas, é como se o Carlinhos estivesse fazendo aniversário. Então tinha reportagens especiais, completou 10 anos, completou 20 anos do sumiço de Carlinhos. Então meio que Carlinhos passou a fazer parte mesmo da vida das pessoas. Então é como se o Carlinhos estivesse vivo, né? De alguma forma nas memórias das pessoas, tanto das que viveram o ano, né, dos acontecimentos, mas quem posteriormente chegou e passou a saber da história através das reportagens, né, através dos contos, né? Esse processo, ele está sendo investigado ou apenas já foi arquivado, né, pelo tempo? Pelo que foi investigado, né, tá em arquivo, né? Enquanto não aparecer uma pista nova, até porque a gente também não sabe se está tendo essa procura por parte de algum parente, essa preocupação de ainda ter uma solução, né? Acho que é uma resposta mesmo, não só para a família, mas para toda uma sociedade, né? E aí, você? Acha que o Carlinhos ainda está vivo?